Pois bem, meus queridos, eu quero cumprimentar a todos vocês que estão nos acompanhando nesse culto online, com a doce e preciosa paz de nosso Senhor Jesus. É chegado o momento da palavra e eu queria convidar você para conferirmos um texto na palavra de Deus, em especial no livro dos Salmos. Faremos a leitura no Salmo de número 57. Você que tem a sua Bíblia aí próxima a você, por gentileza, vamos conferir esse texto bíblico, que será a base para a mensagem e a ministração da bendita palavra do Senhor nesta noite. Deus está conosco, Deus está trabalhando, o Senhor não perde o controle de absolutamente nada, e nesse tempo Ele permanece no trono, assentado, sendo exaltado pelos seres viventes, sendo exaltado pelos anjos e sendo adorado pelo seu povo. A verdade é que a igreja nesse tempo está viva, está marchando, está radiante, está intensamente envolvida com a graça de Deus. E eu tenho certeza que é tempo de nós sermos, pela palavra do Senhor, uma vez mais edificados. Salmo de número 57, no verso de número 1, o texto diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Eu vou fazer essa leitura outra vez, perceba por gentileza. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Pois bem, meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, nesta bendita oportunidade, é um texto que, em verdade, nos arremete à ideia bíblica, profética e, por que não dizer poética, de uma inspiração dada pelo Senhor a um dos homens cuja história mais nos envolve e mais acrescenta a nossa vida. Seu nome Davi. Davi vai escrever tantos salmos, e dentre eles nós estamos hoje tendo a oportunidade de conferir o de número 57. Na verdade, este é um salmo que se estabelece na estrutura de 11 versos, cada um deles conectados por uma história única, vivida por esse salmista. É bom dizer a você que está nos acompanhando que a grande diferença entre os textos poéticos e as narrativas se estabelece principalmente naquilo que nós chamamos de contexto. O que acontecia de fato enquanto essa história estava acontecendo? Qual era a realidade profética que estava envolvida enquanto ele escrevia o que escrevia? As narrativas, por sua vez, possuem um caráter de informar o fato, o personagem, o que ele estava vivendo em tempo real. Em outras palavras, em outro momento, porém, os textos poéticos, eles não traduzem em exatidão o que de fato ele está vivendo apenas, mas muito mais do que isso, ele esclarece o que o poeta estava sentindo enquanto vivia a situação. Perceba isso. Enquanto num texto narrativo nós temos o fato acontecendo em loco, num texto poético nós temos o sentimento de quem participa do fato. E é exatamente o que nós temos aqui no Salmo 57. Eu reconheço que este não é o salmo mais conhecido, mais pregado, mais falado. Isso é uma verdade. Mas é também útil e inspirado para a nossa reflexão desta noite. Davi, ao escrever este salmo, ele está envolvido em um dos momentos mais difíceis e cruciais da sua jornada. Lembre-se, ele é um homem de chamada, de vocação, ele é um homem escolhido pelo Senhor. Deus em verdade o chamou, o escolheu, e a prova está estabelecida no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, quando a unção e o óleo é derramado sobre ele, quando Deus em verdade decide apontá-lo como o sucessor do então rei Saul. Mas a grande verdade é que tudo isso acontece, e parece que as coisas destravam na vida de Davi, a partir do momento em que ele derruba o gigante,
As mulheres entoam um cântico que desperta a inveja e a ira do então monarca contra Davi. Mas quando você vasculha a Bíblia Sagrada, você percebe que Davi é perseguido por muitas e muitas vezes por Saul. E uma delas está estabelecido no primeiro livro de Samuel, capítulo 24. E eu não estou citando isso à toa, há um propósito nisso. Em 1 Samuel 24, a partir do primeiro versículo, Saul está voltando de uma guerra, de uma batalha contra os filisteus. E alguém comunica a ele que Davi e seus homens, os valentes, que ele havia encontrado na caverna de Adulão, estavam refugiados nas montanhas. Eles se movem para lá. Saul não vai sozinho, evidentemente. Ele leva outros 3.000 soldados, um exército pronto para destruir, exterminar Davi e seus aliados, os valentes. Onde Davi estava na montanha, o texto diz que ele se refugia em uma caverna. Aquilo que para ele seria um lugar de abrigo, de aparente segurança. E é nesse ambiente de segurança, entre aspas, a caverna onde ele está, é exatamente ali que ele a transforma em abrigo, em lugar de refúgio, em lugar onde aparentemente ninguém o acharia. Mas por incrível que pareça, depois das informações dadas, Saul sobe com seus homens. E vocês sabem aonde o exército de Saul vai acampar, ou vai se reunir, exatamente em torno dessa caverna. E Saul entra dentro da caverna. O texto vai dizer, muito provavelmente, para estabelecer uma de suas necessidades naturais e comuns. E quando ele entra dentro da caverna, quem estava lá? Ao fundo, Davi e seus valentes. E é nesse cenário, de um lugar que aparentemente parecia seguro, de uma segurança consistente, aonde aparentemente ninguém o alcançaria, ele estaria longe do alcance visual de Saul, e por que não dizer de todos aqueles que poderiam deflagrar ou dizer que ele estava por ali, de qualquer conspiração. Aparentemente é um lugar seguro, mas agora o lugar seguro, a caverna, é um lugar que está cercado pelo exército de 3.000 homens do rei, e o rei está lá dentro. Aparentemente é o texto que também expõe que Davi, em vez de matar o rei, corta a ponta da orla do seu manto. Bom, Davi está cercado, o rei está lá dentro, apesar de não notar a presença de Davi e dos seus valentes. O exército do rei está lá fora. Aparentemente é um lugar inescapável, e é nesse ambiente de cerco, é nesse ambiente de aparente fim da linha para Davi, que desce a inspiração, que o Espírito inspira para redigir o salmo que nós estamos tendo a oportunidade de visualizar. O Salmo 57 é composto em absoluto dentro dessa caverna. É nesse ambiente de isolamento, é nesse ambiente de cerco, é nesse ambiente que até então era um ambiente seguro, mas agora é o lugar que pode deflagrar o fim da linha para Davi. É nessa caverna que ele ergue um clamor ao Senhor, e ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. O que seria a calamidade para Davi? Esse cerco que está acontecendo, ele dentro da caverna, cercado, sem opção de escapar, sem nenhuma opção de sair dali vivo. O rei está lá dentro, o exército está lá fora. Essa é a calamidade para Davi. Bom, esse tempo de calamidade para Davi trouxe a ele algumas lições, e estas lições é as que eu gostaria de extrair desse verso primeiro e lhes mostrar o que devo fazer em tempos de calamidade. A calamidade para Davi está estabelecida nesse cerco e nessa transformação de ambiente seguro e abrigo em um ambiente que se tornaria os seus últimos momentos, em fim da linha. Aquele lugar, aquela caverna que era um ambiente seguro, se tornou o lugar da sua possível morte. O que fazer nesse tempo de calamidade? Nós estamos vivendo um contexto de isolamento social, isso não é novidade para ninguém, e a grande verdade é que a calamidade bateu a porta, não da cidade, não do estado, não do país, mas é uma calamidade que se acentua em níveis globais. O mundo
está refém dessa situação. Mas em absoluto, o que fazer nesse tempo, você me perguntaria? O que fazer nesse tempo de dificuldade? Essa seria a sua pergunta. E não há lugar mais salutar, mais intenso, para buscarmos respostas do que na própria palavra de Deus. E não precisamos ir longe. O verso primeiro, que foi a base da leitura que fizemos, estabelece isso no formato de duas frases, utilizadas por Davi nessa composição. Perceba, Davi diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. E novamente ele insiste: tem misericórdia de mim. Você percebeu que Davi utiliza a expressão misericórdia por duas vezes? E perceba que ele não a deixa solta no texto. Ele não lança a mão da expressão misericórdia e a deixa vazia. Ela está envolvida num pedido, porque antes mesmo de misericórdia aparecer nesse conceito de suas palavras, ele faz um pedido: tem misericórdia. E ele não faz por uma vez só, mas por duas: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Bom, em primeiro lugar, nós temos um homem que nesse tempo de calamidade está clamando por misericórdia. Se a pergunta hoje for essa: pregador, o que fazer nesse tempo de calamidade? A primeira resposta que eu tenho para lhe dar é essa: clame a Deus por misericórdia. Queria que você conferisse e percebesse que esse clamor de Davi por misericórdia se estabelece em duas sentenças, ou em uma só, repetida por duas vezes. Misericórdia dita por duas vezes nas duas frases indicam algumas coisas. A primeira delas indica uma necessidade real, existente, que não pode ser ignorada. E que situação é essa? A calamidade de Davi, o cerco que ele está vivendo, a aparente sensação de que vai morrer nos próximos minutos. É a calamidade de Davi, e ele está dizendo: eu preciso de misericórdia, eu preciso de misericórdia. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: se o rei descobre que eu estou aqui, ele não vai ter piedade de mim. Se o rei descobre que eu estou aqui, ele não vai ter misericórdia de mim. Por outro lado, se o exército de Saul também descobre que eu estou aqui, eles não terão piedade e misericórdia de mim. Mas eu tenho a quem recorrer nesse tempo, eu tenho a quem clamar nesse momento. E ele clama ao Senhor, ele clama a Deus, e ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu queria lhe dizer a você que está nos acompanhando aí por esse notebook, por esse aparelho de celular, ou de repente pela sua televisão aí na sua sala, reunido com a sua família, cultuando a Jesus conosco, acredite nisso, você tem a quem recorrer. E é o mesmo Deus de Davi, é o mesmo Deus do poeta, é o mesmo Deus do menino que derrubou o gigante. E o que fazer nesse tempo de calamidade? É tempo de clamarmos a quem pode responder. É tempo de clamarmos a quem pode liberar misericórdia sobre nós. É tempo de clamarmos a quem pode, através do seu favor e da sua bondade, liberar compaixão e graça sobre nós. Acredite nisso. E eu preciso lhe dizer: essa calamidade mundial que deflagrou o nosso mundo, que atingiu o nosso mundo, parou a economia, quase que deixou em estática, paralisado os homens. Os governantes e líderes estão em desesperos. O que fazer? A igreja tem a resposta. É tempo de dobrarmos os nossos joelhos. É tempo de clamarmos a um Deus que existe, que é real. E alguém pergunta: onde está Deus nesse tempo? Me faz lembrar da pergunta que fizeram a um dos maiores pregadores de toda a história, Billy Graham. Perguntaram a Billy Graham, aonde Deus estava no atentado de 11 de setembro contra as Torres Gêmeas. Onde Deus estava? Billy Graham disse: Deus estava no mesmo lugar que sempre esteve enquanto eu pregava os meus sermões. Deus estava no mesmo lugar, e estava no mesmo lugar enquanto nós fazíamos o apelo, anunciávamos o evangelho. Eu vim lhe dizer que o mundo pode estar em caos, as situações podem estar paralisadas, tudo pode estar contribuindo para um pânico mundial, mas eu venho com uma mensagem diferente para o seu coração. Você tem um Deus vivo a quem você pode recorrer. Você tem um Deus poderoso que é capaz de guardar sua casa, sua família e os seus. Eu não estou me dirigindo a você baseado numa utopia.
uma mensagem furada. Eu estou me dirigindo a você no nome do Deus que pode derramar misericórdia sobre nós e nos tornar imune a qualquer que seja a circunstância. Bom, o que fazer em tempos de calamidade? A Bíblia responde: clame por misericórdia. A Escritura não se cala quando o assunto é misericórdia. Um salmo inteiro, Salmo 136, dedica toda a finalização dos seus versos a exaltar a misericórdia e dizer que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Jeremias também toca nesse assunto no livro das lágrimas, no livro das lamentações, e ele diz que as misericórdias de Deus, em primeiro lugar, são a causa de não sermos consumidos. Em outras palavras, é ela que garante nossa vida. Segundo, Jeremias diz que as misericórdias são novas a cada manhã. A cada raiar do sol existe um favor de Deus sobre nós, existe a misericórdia de Deus a nosso favor. Bom, a misericórdia é real, a misericórdia é evidente, e eu percebo que nesse tempo de calamidade é tempo de clamarmos por misericórdia. Porventura, o que fez o cego Bartimeu na beira do caminho, na entrada de Jericó? Ele clamou pelos governantes? Não. Ele pediu auxílio dos blocos financeiros? Também não. Ele estava batendo na porta de um grande homem rico? Também não. Ele estava à procura de um grande coach da fé? Também não. Ele estava à procura de algum amuleto sagrado para resolver o seu problema? Também não. Ele ouviu falar que Jesus estava por perto e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Sirofenícia tem um problema, uma calamidade pessoal, familiar. A filha está miseravelmente atormentada, a quem ela procura ajuda. Novamente aos governantes, eles não tinham o que ela precisava. Ela procura ajuda em quem? Ela procura ajuda no homem de Nazaré, no Cristo poderoso, no Salvador do mundo, naquele que pode resolver de fato. E ela se lança aos seus pés e diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas permita-me prosseguir e lhe dizer que a segunda coisa que devo fazer até que passem as calamidades. O texto prossegue dizendo: porque a minha alma confia em ti. Perceba, a minha alma confia em ti. Ele busca o mais profundo de si mesmo, ele busca o mais interiorizado de si mesmo, a alma, e ele estabelece a linguagem da confiança. Perceba, ele acabou de clamar a Deus por misericórdia, e ele manifesta a sua fé, ele manifesta a sua confiança. Ele está dizendo: em tempos de calamidade, não é tempo de desespero. Em tempo de calamidade, não é tempo de pânico. Em tempo de calamidade, é tempo de externalizar a minha fé. É tempo de manifestar em quem creio, no que creio, porque creio. Ora, o que ele está dizendo é: o tempo é de calamidade, o exército inimigo me cercou, Saul está perto, eu posso morrer a qualquer momento. Mas quer saber de uma coisa? A minha alma confia em ti, ó Deus. Qual seria a palavra mais própria para nesse momento de reflexão nós manifestarmos o que de fato queria dizer Davi quando ele utiliza a frase: a minha alma confia em ti? Davi não está falando de outra coisa senão de fé. Davi está falando de fé. E o homem que fala de fé, Davi, está dizendo: aonde essa fé está cravada, aonde essa fé está estruturada, ele diz: ela está estabelecida em Deus. O que fazer, pergunta você, até que passem as calamidades? Número 1, clame por misericórdia. Número 2, manifeste sua fé, expresse a sua fé. É agora, ouça bem isso. Chegou o tempo de nós mostrarmos de fato em quem nós cremos, em quem acreditamos, em quem está depositada a nossa confiança. Porque acredite nisso, os governos do mundo não têm o que fazer, os homens não sabem como se portar. O desespero e a maximização da situação está aí. A mídia trabalha afinco para tentar maximizar algumas coisas e esse momento. Mas eu preciso que você entenda: não é tempo de você se trancar dentro de um quarto escuro e ser abduzido pelo pânico. É tempo de você externalizar a sua fé. É tempo de você dizer o que Paulo disse na segunda carta a Timóteo, ao jovem pastor de Éfeso. Paulo diz o seguinte: porque eu sei em quem eu tenho crido,
e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Alô, você que está nos acompanhando aqui, é tempo, nesse tempo de crise, enquanto alguém está dizendo o que fazer, enquanto alguém está dizendo não há saída, enquanto a mídia insiste em dizer que acabou, que já era, é tempo da igreja se levantar. É tempo de você se posicionar. É tempo de você levantar a bandeira da fé e dizer: eu tenho um Deus que não perdeu o controle da história. As rédeas da história estão nas mãos do Deus que sirvo. Deus está no controle absoluto de tudo. É tempo de externar a nossa fé. É um tempo propício de manifestar que a nossa fé não é rala, não é xoxa, não é inconsistente, que se abala com notícias más, mas é uma fé que está estabelecida no porvir, na eternidade, num Deus que está além de qualquer crise, adversidade ou circunstância adversa. Meu amigo, você que está nos acompanhando aqui esta noite, através desse culto online, eu preciso que você entenda que momentos de calamidade são momentos propícios para que a fé verdadeira cresça, aflore, se estabeleça, se mostre radiante. E eu pretendo lhe mostrar um exemplo clássico. Jó vivia uma calamidade pessoal, ele está doente. Jó vivia uma calamidade familiar, ele perdeu os 10 filhos. Jó vivia uma calamidade social, ele perdeu todos os seus recursos financeiros. Preste muito bem atenção nisso. O que lhe sobrou? Um caco de telha e um homem assentado no monturo. Alguém olha e diz assim: já era para esse homem. Mas ele vai estabelecer o que o livro de Jó, capítulo 19 diz. Jó é incisivo, Jó é intenso e também clássico. Jó diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu me dirijo a você com respeito, mas banhado pela autoridade que esse texto me confere, e eu lhe digo no nome do Senhor Jesus: a sua fé precisa ser demonstrada agora. Esse é o tempo de você mostrar em quem você crê. Esse é o tempo de você estabelecer-se em si mesmo, e no nome de Cristo, que a sua fé é consistente, é forte, e que nenhum vento, nenhuma calamidade, nenhum problema vai abalá-la, porque há um Deus no trono que está no controle absoluto de todas as coisas. Por fim, o que fazer até que passem as calamidades? Número 1, clame por misericórdia. Número 2, externalize, manifeste, expresse a sua fé. E antes de avançarmos para o terceiro ponto, para concluirmos já, deixa eu abrir um parêntese. E eu não posso me esquivar do exemplo do pai da fé. É isso mesmo. Qual o seu nome? Abraão, um ícone, um homem cuja referência sobre fé está estabelecida. Fé em Abraão é cristalino demais. Bom, qual seria o maior teste da vida de Abraão no que diz respeito à fé? Se não o capítulo 22 de Gênesis. Deus lhe pede o filho da promessa, Isaque. Vá até uma das montanhas de Moriá, o ofereça em holocausto. Abraão se levantou no outro dia cedo, abordou o jumento, levou 2 auxiliares com ele, o menino, a lenha, o cutelo. Versículo 4 diz que ele avista o lugar de longe, para a jornada, deixa os 2 amigos no pé da montanha e diz o seguinte: vocês fiquem aqui. E agora Abraão vai liberar 3 verbos que são úteis para esse tempo. Estou falando de fé. Abraão diz: eu e o moço, eu e Isaque, eu e o menino que Deus pediu, iremos. O verbo e a condição iremos aqui está associado à obediência. O que ele está dizendo? Deus mandou ir, eu vou, eu obedeço. Mas ele não diz só isso. Chegando lá, adoraremos. Eis o segundo verbo. Se iremos é obediência, adoraremos é prestar culto nesse tempo. Abraão sabe que vai perder o menino, mas não deixa de ser um adorador. Eu queria saber se você que está nos acompanhando tem condição de nesse tempo tirar força e adorar a Deus com intensidade. Iremos, obediência. Adoraremos, culto. Mas ele finaliza e diz o seguinte: e nós voltaremos. Espera aí, o menino não vai ser morto. Deus não quer o menino em holocausto. O menino não volta, Abraão. Abraão diz: volta, nós voltaremos. Porque se fosse simplesmente uma expectativa, ele diria: daqui a pouco eu estou aqui.
Mas ele não diz isso, ele diz voltaremos, plural, só tinha dois, ele e o menino. O que é isso? Fé. Pela fé nós podemos crer no amanhã. Pela fé nós cremos que esse tempo mal vai passar. Pela fé nós cremos que Deus vai imunizar a nossa casa. Pela fé nós cremos que as coisas voltarão ao normal. Pela fé nós cremos que Deus está trabalhando. Bom, o que fazer até que passem as calamidades? Número 1, clame por misericórdia. Número 2, manifeste a sua fé. Número 3, e a gente encerra. O texto diz assim: à sombra das tuas asas me abrigo. Perceba isso. À sombra das tuas asas me abrigo. Espera aí. Perceba que o texto acabou de mostrar dois abrigos. Porque o primeiro abrigo é humano, é temporal, é passageiro, é material, é palpável. E que abrigo é esse? A caverna que Davi procurou, a caverna onde Davi está. Mas o segundo abrigo não é a caverna onde ele entrou. O segundo abrigo ele chama de sombra das suas asas. Ora, o que Davi está querendo dizer é: quando a caverna não conseguir me proteger, Deus estará lá com as suas asas sobre mim. O que Davi está dizendo é: a caverna não me protege mais, não me guarda mais, não me é suficiente, mas Deus é maior do que ela. Deus é um refúgio em tempo de calamidade. Eu quero afirmar isso para você. Se em tempo de calamidades ou até que elas passem, nós precisamos clamar por misericórdia, manifestar nossa fé. Em tempo de calamidade é um tempo ideal para nós descobrirmos que o verdadeiro abrigo, que o verdadeiro lugar seguro, que o verdadeiro refúgio é o Deus que está sentado em um alto e sublime trono e que cuida de mim, de você com cuidado paternal, ao ponto de saber quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Um Deus que dedica cuidados, que gasta tempo conosco. Bom, essa expressão de sombra das suas asas está estabelecida diretamente a linguagem de uma águia. Se você ler Êxodo capítulo 19, Deus diz para Israel: eu tirei vocês daquela terra e os trouxe debaixo das minhas asas, como uma águia. Se você ler Deuteronômio capítulo de número 32, você vai ver Deus novamente se apresentando como essa águia que cuida do seu povo. Agora, se você olhar para as palavras de Jesus, você vai ver esse cuidado novamente externalizado em asas. Quando Jesus se utiliza do capítulo 23, versículo 37 de Mateus, e ele olha para Jerusalém e diz assim: ô Jerusalém, como eu queria te abrigar debaixo das minhas asas, como a galinha abriga os seus pintinhos. O que Jesus está falando? Abrigo, cuidado, segurança. Para nós que cremos num Deus vivo, nós temos um abrigo e um refúgio nesse tempo. Por que será que eu me lembro do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus, Salmo 46, é o nosso refúgio. Perceba que o salmista não diz o meu refúgio pessoal, mas é o nosso refúgio coletivo, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em tempos de angústia. Finalizando esse pensamento, o texto vai me ensinar que até que passem as calamidades, eu preciso clamar por misericórdia. Até que passem as calamidades, eu preciso externalizar a minha fé, manifestá-la. Até que passem as calamidades, eu preciso encontrar o refúgio seguro, que é o nosso Deus. Mas eu termino com a frase final do verso 1: até que passem as calamidades. Essa frase ensina, em primeiro lugar, que as calamidades existem. Em segundo lugar, ele não diz até que passe a calamidade, ele pluraliza toda a frase. Ele diz até que passem as calamidades, mostrando que ela tem desdobramentos além dela mesma. Elas existem, elas têm desdobramentos maiores do que elas mesmas. Isso é uma realidade do nosso mundo. Mas não só isso, ele utiliza uma expressão temporal. Ele estabelece o verbo passar e o conjuga conectado à calamidade. E ele diz até que a calamidade passe, até que passem as calamidades. Perceba isso. Ele não diz até que a misericórdia passe. Não é isso que o texto diz. Ele não diz até que a fé, a confiança passe. Ele não diz até que a sombra das asas passe. Não foi isso. Ele diz até que as calamidades passem. O que ele está dizendo? A misericórdia fica,
a fé permanece, aleluia. As asas protetoras de Deus continuarão sobre nós, e a calamidade, essa sim vai passar, essa sim está com os dias contados, essa sim tem um tempo para terminar. Eu concluo com as palavras de Paulo, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Paulo diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O apóstolo está dizendo que as calamidades e tribulações são momentâneas, isso é, tem hora para começar, tem hora para acabar. E eu estou aqui profetizando isso à luz da Bíblia Sagrada, liberando essa palavra para o seu coração, que isso seja um bálsamo para você que está em pânico e em medo e dizendo: e agora, o que fazer? Clame por misericórdia, manifeste sua fé. Você sabe quem é Deus, Ele é poderoso. E não só isso, acredite, nós temos um refúgio nesse tempo. As calamidades vão passar. Eu queria fazer uma oração com você e com a sua família nesse momento. Eu penso que é um tempo oportuno para nós clamarmos a Deus. É um tempo para nós buscarmos dele misericórdia. É um tempo para nós manifestarmos a nossa fé. É um tempo para nos abrigarmos embaixo da sombra das suas asas. Você que está nos acompanhando, quero convidar você, junto com a sua família, com a sua casa. De repente você está aí na mesa, de repente você está aí na cama, de repente você está aí no sofá, de repente você está acompanhando e entendendo que Deus está falando com você. Feche os seus olhos por um momento, nós vamos orar. Logo à sequência nós louvaremos ao Senhor, junto com essa equipe maravilhosa. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos louvar o Senhor, porque uma vez mais a Tua palavra alcançou o nosso coração. Uma vez mais o Senhor está indo além das quatro paredes. O Senhor está indo aquém do que nós podemos imaginar. Mais do que nunca as palavras de Jeremias se estabelecem: o Senhor é um Deus de perto, mas também um Deus de longe. Senhor eterno, eu não tenho a mínima noção de quantos estão nos acompanhando, de quem está recebendo a sua palavra agora, de quem de repente está nos acompanhando pelo Facebook, curtindo, comentando, de repente alguém que está nos acompanhando pelo Instagram, ou pelas mídias sociais do YouTube, pelo site da Assembleia de Deus de Belo Horizonte. Eu não tenho a mínima ideia de quem está ouvindo essa palavra, mas eu peço que o Senhor derrame sobre nós misericórdia, nos abrigue debaixo das tuas asas, como igreja, como salvos. Nós repetimos as palavras de Paulo, nós sabemos em quem nós temos crido e sabemos que o Senhor é poderoso. Deus, liberta essa pessoa que de repente está dominada pela síndrome do pânico, esse que de repente está em pânico, amedrontado junto da sua família. Pai, seja refúgio, refrigério na vida desse empresário que está contando os recursos que tem, dizendo: como chegará o mês que vem, como será para pagar esses boletos, como eu vou me resolver aqui. Senhor, que o Senhor seja refúgio, abrigo nesse tempo. Nós pedimos, nós oramos, nós clamamos, certos da resposta, em o nome precioso de Jesus. Deus te abençoe. Se tu